Biotecnologia aplicada aos biocombustíveis. Biocombustíveis são combustíveis de origem vegetal produzidos a partir da biomassa orgânica e utilizados em motores de combustão interna. Em 1900, foi apresentado o motor de Rudolf Diesel na Exposição Universal de Paris, funcionando a óleo de amendoim. Foi considerado uma das primeiras versões de um biocombustível. Em 1937, o belga Georges Chavannes, da Universidade de Bruxelas, descobriu o processo de transesterificação, que é a reação que permite a obtenção do biodiesel moderno. Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, houve uma normalização no mercado mundial de petróleo, fazendo com que o biodiesel tenha sido temporariamente abandonado. A partir da década de 80, a produção de biocombustíveis retornou como uma alternativa para substituir o petróleo. No Brasil, quase toda a frota dos semi-ônibus que circulam nas maiores cidades do país utilizam o diesel fóssil como combustível, que é uma das fontes de energia mecânica mais poluentes em comparação a outras, como o álcool. Mesmo assim, o transporte coletivo continua sendo, de longe, muito mais sustentável do que formas de transportes individuais que utilizam combustíveis fósseis para funcionar. Por lei, o diesel produzido no Brasil deve ter 12% de biodiesel, e essa porcentagem deve chegar a 15% em 2023. Em Curitiba e em São Paulo, existem modelos de ônibus coletivos híbridos, que podem ser movidos a biodiesel ou energia elétrica, mas esses representam menos de 3% da frota dessas cidades. Mesmo sendo menos agressivo ao ambiente, o biodiesel enfrenta resistência de utilização por parte das empresas de transporte público, pois além de ter um custo mais elevado, é necessário fazer adaptações nos postos de abastecimento, o que demandaria um alto investimento financeiro por parte dessas empresas. Podemos notar que o interesse da indústria e das grandes empresas pelos biocombustíveis não é necessariamente a preservação ambiental. Em partes, o desenvolvimento de técnicas de produção de biocombustíveis não foi prioritariamente a preocupação com o meio ambiente. Talvez esta tenha ficado em segundo lugar, pois se discute muito a escassez dos combustíveis fósseis como o petróleo. Então, o desenvolvimento de biocombustíveis vê como uma segunda alternativa de geração de energia para máquinas em substituição ao petróleo. Bom, os biocombustíveis são de origens orgânicas. Isso significa que, em comparação aos combustíveis fósseis, são menos agressivos ao ambiente. Mesmo assim, o agridem de maneiras indiretas. Por exemplo, eles também são conhecidos como agrocombustíveis, então estão diretamente ligados à agroindústria, que é uma indústria que gera inúmeros impactos ambientais das mais variadas formas. Para explicar melhor, temos esse esquema bem simples da vida de um biocombustível. E nesse caso, usamos o exemplo do biodiesel. A matéria-prima é extraída dos vegetais e são triturados em grandes máquinas. E em seguida, o óleo para a produção do biodiesel é extraído dos grãos, sementes e frutos das plantas. Após isso, ele passa por um processo industrial de refinamento, aquecimento, etc., para então ser comercializado. No veículo, o carbono é queimado e lançado na atmosfera. É aí que o ciclo se fecha, pois as plantas captam o carbono enquanto crescem. E aí, apesar dos impactos gerados, o biocombustível é menos agressivo do ponto de vista ambiental em comparação aos combustíveis de origens fósseis. No entanto, está longe de ser o ideal. Bom mesmo é a utilização de energia limpa e renovável com verdadeiramente impacto mínimo, como a eólica e a energia solar.